dia, gente. Nessa manhã, todos bem-vindos. Queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 33 ao 36, finzinho do capítulo, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. 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 Palavra preciosa para nós, né? Romanos então. No mês de janeiro eu convidei vocês a refletirem comigo aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, especialmente ali no capítulo 2, né? Nas palavras do apóstolo nós vimos que a situação espiritual longe de Deus era desesperadora, né? Diante de Deus nós fracassamos tanto na maneira de viver e no nosso relacionamento com Deus, e com isso colhemos dor e sofrimento. O pecado nos fez errar o nosso alvo, e além de errarmos a forma de vivermos, vimos que precisamos lidar ainda com um adversário. Além de nós termos que lidar com o pecado, os nossos erros, nós vimos que nós temos que lidar com o adversário, que é o diabo, aquele que nos cerca para nos desviar dos propósitos de Deus. Porém, vimos também que, graças a Deus, né, que nós não estamos sozinhos. Nós nos tornamos habitação de Deus, e então o diabo não nos toca, pois nós temos a marca do Espírito Santo. E a partir desse momento, dessa bênção que recebemos de nos tornarmos filhos amados de Deus, ao mesmo tempo nós recebemos uma missão, que é de praticar boas ações, que é de praticar boas obras. Que por um lado essas boas obras comprovam a nossa fé em Jesus, e por outro lado elas servem de testemunho do amor de Deus para as outras pessoas. Que as pessoas vão ver nós fazendo bem para aqueles que nos fazem o mal, e aí nós vamos ter a oportunidade de dizer: o amor de Jesus que me leva a fazer isso. Porque Deus quer nos usar para que outras pessoas também tenham fé em Jesus. Por fim, lembramos que uma vez que nós cremos em Cristo, que um dia nós passamos a ter fé em Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos continuar arraigados e fundamentados nele, aprofundando o relacionamento com Jesus e assim produzirmos frutos que permanecerão na eternidade. Isso tem a ver com o que nós vamos refletir no texto, porque agora nós vamos para outra carta do apóstolo Paulo, e nós vamos ver que, se você ler a carta aos Romanos, aliás, é uma carta das principais que nós precisamos ler, né? E nessa carta aos Romanos, Paulo ele expõe esses princípios lá de Efésios, esses princípios espirituais, e aqui em Romanos ele os amplia. Já no capítulo 1, o apóstolo ele vai revelar que em toda a história os povos foram idólatras. Já em Romanos ele vai mostrar que nesses capítulos de Romanos, incluindo a nação de Israel, uma nação que se desviou de Deus, que rejeitou a Deus, que teve ídolos, mas que ao mesmo tempo Deus, a história vai mostrar que Deus foi um Deus de paciência, um Deus paciencioso, e que ao mesmo tempo Deus salvou muitos, e que mesmo que havia pessoas que se desviavam, havia aquele remanescente fiel. Mesmo quando pessoas se afastam de Deus, se afastavam de Deus, e na nossa época, né, as pessoas se afastam da igreja, se afastam de Deus, mas sempre Deus mantém o remanescente fiel. Amém? Glória a Deus, e você é um deles, né? Enquanto muitos na história, a gente vê que muitos se perdiam, havia aqueles que permaneciam fiéis. E nesse capítulo 11 que nós lemos aqui, então, nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta uma exposição sobre a inclusão
dos gentios no povo de Deus, que até então se entendia que Israel, o povo de Israel, era o povo de Deus, e agora em Cristo Jesus os gentios passam a fazer parte, né? E Paulo, ao escrever para a igreja aos Romanos, que era uma igreja composta então por judeus convertidos e por gentios convertidos, mas que ambos vinham de uma cultura diferente, de práticas diferentes. E os judeus convertidos continuaram com algumas práticas do Antigo Testamento e queriam impor isso aos gentios, que não tinham essa cultura, não tinham esse entendimento. E Paulo vai dizer, e isso estava gerando uma divisão dentro da igreja aos Romanos, né? Então Paulo escreve a eles, enfatizando que ambos, tanto o judeu convertido quanto o gentil convertido, eles tinham a mesma fé em Cristo. E isso era o principal. E que algumas práticas, tipo não comer ou não beber, ou guardar algum dia da semana, ou a circuncisão, isso não deveria separar eles, mas eles deviam ser unidos pelo amor de Jesus. Então Paulo escreve essa carta e mostrando então que durante a história da humanidade sempre se revela a dureza do coração humano e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, toda a história da humanidade. E aqui em Romanos capítulo 11, Paulo vai então falando dos gentios, né? E ele vai comparar os gentios, que somos nós, como falei esses dias, nós que não somos judeus de nascimento, somos os considerados gentios, né? Ele vai comparar como ramos de uma oliveira brava, e que fomos enxertados na oliveira. Talvez aqui Paulo estava lembrando o texto lá de Jesus em João 15, né? Não sei, talvez, o conhecimento dele, quando Jesus vai dizer, comparando com uma videira verdadeira. E aqui Paulo está falando sobre a oliveira, que o gentio como uma oliveira brava, né? E que nós, então, somos ramos dessa oliveira brava. E para que servia um ramo, um galho? Para que serve um galho que não dá fruto? Dá para fazer fogo, não é? Dá para fazer fogo. Tem serventia. Serve para fazer fogo, para aquecer as pessoas, para fazer alimento. Então não é que não tem serventia um galho, tem serventia, mas não é esse o propósito. Ao sermos enxertados na oliveira, nós passamos a ser produtivos. Então nós servíamos, antes de crer em Cristo, nós servíamos para alguma coisa, tínhamos utilidade, sim, mas agora em Cristo nós vamos produzir frutos para Deus, de Deus, ligados a Jesus. Nos tornamos pessoas que produzem obras que perdurarão na eternidade. Então, até esse capítulo 11 de Romanos, o apóstolo escreve o que chamamos de teologia, ou as doutrinas, ele vai expor, né? Expondo então esses princípios espirituais do relacionamento nosso com Deus e do relacionamento com as pessoas. Aliás, a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai falar sobre os dons, né? Importantes na igreja, na comunidade, né? Então, até aqui Paulo vai falar sobre a questão do judeu, do gentil, da teologia, da doutrina. Só que chegando ao final, aqui do capítulo 11, me parece assim que subitamente ele para e entoa um hino de louvor a Deus pela grande obra de Jesus de ter unido povos diferentes e um único povo. De pessoas, judeus, gentios de toda a terra agora formam a igreja do Senhor. Então ele para e entoa o hino de louvor a Deus. Vamos reler? Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não conseguimos entender as coisas, né? Porque quem consegue entender a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Paulo louva a Deus, louva a Deus. E é interessante que nesse hino de Paulo aqui, ele vai citar textos do Antigo Testamento, né, atestando o seu louvor da soberania divina de Deus, de como Deus é Deus soberano. Questionamentos que o próprio Jó
fez. E Paulo vai citar esses questionamentos de Jó aqui nesse hino. Ele afirma que Deus é um Deus que sabe tudo, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo controla. No verso 34 ele vai citar Jó capítulo 15, vai citar Jeremias capítulo 23, vai citar Isaías capítulo 40. No verso 35 ele vai citar Jó 35 e Jó 41. Então Paulo era um conhecedor do Antigo Testamento. E ele fala com propriedade, e ele louva a Deus. E ele coloca alguns questionamentos que foram feitos já no Antigo Testamento. Nesses poucos versos que lemos aqui, na verdade, para mim, e espero que para você também seja um cativante, vamos dizer assim, esplendoroso hino da teologia, mas um hino de louvor e que deve me levar à rendição. Esse é o propósito da mensagem de hoje. Que toda teologia, que todo conceito, que toda doutrina, que todo pensamento e toda a minha ignorância, que tudo me leve a reconhecer a soberania desse Deus e a minha rendição e submissão a Ele. Em Efésios capítulo 4, Paulo havia dito que ele se colocava de joelhos para clamar para que os cristãos permanecessem alicerçados e enraizados em Cristo. Agora em Romanos 11, de certa forma, Paulo está dizendo: agora eu me prostro para adorar. Lá em Efésios, Paulo ele se ajoelhava para clamar pela igreja, para clamar pelos outros irmãos, para que eles não se desviassem da fé. Aqui Paulo ele se prostra para adorar ao único digno de receber toda a honra, glória e louvor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diz Paulo. Diante Paulo nesse discurso que ele vem fazendo nos capítulos anteriores, dessa manifestação amorosa de Deus, dessa tão grande salvação de Deus, diante dessa grande misericórdia de Deus que não me consome, mas me preserva, diante da manifestação do seu grande amor por nós e Jesus ter morrido na cruz, Paulo ele coloca para nós que só nos resta adorar esse Deus. Porque não basta eu ter a doutrina correta, eu posso ter a doutrina correta. E os fariseus tinham a doutrina, procuravam seguir tudo. Não basta eu ter a doutrina correta, eu preciso ser um adorador. Eu preciso ser alguém que ama esse Deus. Não basta eu ser um adorador também, pois posso vir adorar a Deus de uma forma que não agrada por ter a doutrina errada, ter o conhecimento errado. Por isso que nós, quando vamos escolher uma música para louvor, a gente cuida muito a letra, porque alguém pode escrever em uma letra fora da palavra de Deus. Então nós adoramos a Deus, mas nós dizemos isso que nós cantamos porque nós cremos no que nós estamos dizendo. Então a adoração sem a doutrina também está errado. Mas só a doutrina te leva a ser um legalista. Você precisa ser um adorador. Paulo expõe toda essa doutrina, toda essa teologia para dizer: é Ele o motivo de todas as coisas. Glória a Ele. Ou seja, teologia e doxologia devem se complementar, uma não exclui a outra. Que nós temos que lembrar que você e eu, nós somos criados para adorar esse Deus. E se não adoramos a Deus, como eu já falei em outra ocasião, se não adoramos ao único Deus, nós vamos adorar outro ser. Teremos ídolos. E há muitos ídolos por aí. Muitos ídolos. Talvez você pense assim: mas será que existem pessoas que adoram outros deuses? Muitos. Eu acompanho algumas mensagens da missão Portas Abertas, né? E uma dos testemunhos me chamou muito a atenção. É o testemunho de um jovem que ele nasceu na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país fechado, não se aceita os cristãos, a perseguição, né? E ele nasceu ele era um norte-coreano. E os norte-coreanos, eles
vivem sobre a ditadura, e ele era da época do primeiro ditador ali, né? Nem vou dizer os nomes aqui para não... É o tal de Kim Il-sung. Só que na cabeça desses norte-coreanos, e é o testemunho dele, eles olham para esse ditador, para nós é um ditador, mas eles olham para esse líder político como um Deus, não como um ser normal. Eles foram ensinados que aquele líder político é um Deus, e ele fala que ele acreditava quando ele era criança. Só que ele vai contar que os seus pais, a sua avó, primeiro, né, a sua avó materna era cristã, mas a avó não podia falar de Jesus para o seu neto, porque o líder político, o ditador, uma criança denunciava os pais por serem cristãos. Então a avó queria falar de Jesus e não podia, porque o medo de que o neto fosse denunciar ela, e ela tinha que ficar. E aí ele conta que ele via sua avó lá lavando a louça e murmurando. Depois ele foi entender que a avó estava orando. Mas para ele, Deus era um líder político ali, um líder da nação. E ele vai contar então que ele fugiu, né, para a Coreia do Sul. Resumindo a história, depois de fugir, ser preso, voltar de novo, ele se converteu. E aí, um dia, conversando lá na Coreia do Sul com os missionários, com os pastores, ele entendeu que ele deveria agora... Ele tinha fugido da Coreia do Norte. E aí eu vou ler as palavras dele. Ele disse assim: eu passei a minha vida tentando fugir lá da Coreia do Norte, e agora eu tinha que voltar. Eu saí como um traidor na concepção do povo, mas estava determinado a voltar como evangelista. Atualmente, conta o testemunho dele, que ele vive na Coreia do Sul, né? Mas seu coração ainda queima pela Coreia do Norte. Ele acredita que está próximo o tempo em que grandes mudanças ocorrerão no país. Ele diz assim: eu acredito que a situação piora antes de melhorar. E ainda ele diz: devemos lembrar que a noite é mais escura antes do nascer do sol. A esperança que ele tem de transformação lá da Coreia do Norte, de que Deus vai fazer algo, porque a igreja escondida está orando. E nós vemos a idolatria sendo praticada pelo mundo, uma cegueira, ignorância, engano. E Jesus veio morrer, resgatar as pessoas, e nós somos seus missionários. Nós temos a liberdade hoje de adorar aqui, abrir até as janelas ali, né? Temos a liberdade de adorar e de proclamar aos outros o amor de Jesus. Não tenho medo ainda de ser preso, porque eu falo de Jesus com as pessoas, porque eu ando com a Bíblia. Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa palavra de Jesus foram ditas a uma mulher que buscava o propósito na vida. E ela buscava o propósito, a felicidade em relacionamento com outros homens, né? E ela já tinha, se não me engano, no 5º casamento já era, porque não dava certo, ela nunca encontrava a razão, a felicidade de existir. E aí, nesse encontro com Jesus, ela creu em Cristo, teve o seu coração então preenchido da presença de Deus. Não precisa das outras coisas para me dar satisfação, porque eu tenho satisfação em Jesus, né? Ela teve consciência então da sua situação de pecadora e foi alcançada pela misericórdia de Deus. Se tornou uma mulher virtuosa, cheia de alegria e de vida abundante. Ela tinha motivos de sobra para ser uma adoradora. Amém? Nós temos motivo para adorar a Deus, meus queridos. A situação está difícil, tem um problema ali, não te falta motivo para adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus espera que nós tenhamos a doutrina certa, a teologia certa, mas Deus espera que nós tenhamos um coração de adorador. E esse coração de adorador deveria me levar às lágrimas ao ver a tamanha misericórdia e bondade de Deus para comigo. Antes de conhecer a Cristo,
na minha juventude, eu tinha consciência que eu era pecador. Eu lembro disso. E até uma vez por ano eu ia lá confessar meus pecados, para receber a absolvição, né? Recebia uma penitência lá na igreja. Então eu tinha consciência que eu devia confessar meus pecados. Eu era um pecador. Então eu ia uma vez por ano lá confessar meus pecados. Mas quando eu conhecia Cristo, eu percebi que eu era o pior dos pecadores. Antes eu tinha consciência que eu era um pecador. Mas ao ir confessar os pecados lá para o padre, eu achava bom. Minha família, ninguém vem. Eu venho. Olha que idiotice. Um pecador arrogante, orgulhoso da sua religiosidade. Mas quando eu conheci a Cristo, eu vi que eu era o pior dos pecadores. Misericórdia me alcançou. Eu vim para a luz, eu percebi quem eu era, olhando para a pureza, para a beleza de Cristo. Eu percebi quem eu era diante da santidade de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fez 3 perguntas. E essas 3 perguntas deveriam nos levar a admitir as nossas limitações, as nossas imperfeições perante a sabedoria e a soberania de Deus. Repito, Paulo fez as perguntas porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem vai dar conselho para Deus? E olha Paulo escrevendo, né? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recomeçado? Oh Deus, me dá aí. As perguntas que Paulo faz são um chamamento a todos nós, inclusive para ele. É um chamamento para ele, e é um chamamento para os profetas, é um chamamento para os outros apóstolos, é um chamamento para todos os crentes, pastores e todos os crentes, para uma reverente adoração e submissão e rendição a Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, então glória a ele eternamente. Achei interessante o comentário do Barclay, do pastor Barclay, quando ele diz assim: Deus entregou ao homem uma mente, e é um dever do homem usar essa mente para pensar até o limite do pensamento humano. Isso não é um problema fazer os questionamentos, né? Jó fez os questionamentos. Repito, é um dever do homem usar essa mente, diz Barclay, para pensar até o limite do pensamento humano. Mas também é verdade que há certas circunstâncias nas quais a mente só pode alcançar um ponto. E quando faz, tudo que subtração é aceitar e adoração e adorar. Não vou entender tudo. Paulo lutou com um problema desanimador, com todos os recursos que lhe proporciona sua mente privilegiada que ele tinha. Não diz que haja resolvido, como alguém poderia resolver categoricamente um problema geométrico, mas o que diz é que, fazendo todo o possível, se contenta em deixar entregue ao amor e ao poder de Deus. Muitas vezes na vida só resta dizer: meditei e não posso ver a razão e o caminho. Não posso captar sua intenção, mas creio em seu amor com todo o meu coração. Seja feita a sua vontade. Jesus também disse isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele. O primeiro versículo da Bíblia afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra é de Deus, gente. Tudo é dele. João capítulo 1, verso 3 declara: todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Salmo 19:1 diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. A nossa percepção da beleza e da esplendorosa natureza deveria nos levar a reconhecer o Deus poderoso que criou todas as coisas. Tu tem ideia do número de espécies de formiga que existe no planeta Terra? 13 mil espécies de formiga diferentes das formigas.
diz que o ser vivo mais abundante na Terra são as formigas. Mais 4 trilhões, 13 mil espécies de formiga, diz. Que bonito. Olha essa criação de Deus, de como Deus criou todas as coisas. A beleza é algo que até mesmo o sábio vai dizer: atenta para a formiga, olha para a formiga, aprenda com a formiga. Olhar para essa natureza deveria me levar a adorar a Deus. Colossenses 1, 16, 17 diz: porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ele criou as formigas, Ele criou você. Criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Está cheio de coisas invisíveis, aqui. Os vírus, as coisas a gente não enxerga. Deus criou tudo. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A vida não é obra do acaso. Estamos vivos e isso é obra de Deus. É obra de Deus. A vida nos foi dada por Deus. E Deus nos dá a vida eterna. Porque dele vem todas as coisas. E as coisas existem por Ele também. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. São do Senhor, você. Ele sustenta todas as coisas, Ele sustenta e provê. Atos 17:28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele. Para Ele. Uma coisa interessante nesse versículo que Paulo vai citar é que nada sai fora de Cristo. Quando você vê esse texto, diz que dele, porque Ele é o alfa, e para Ele, porque Ele é o ômega. Amém? Primeira e a última letra do alfabeto. Tudo começa nele, o alfa, e tudo culmina nele, o ômega, Jesus. A Bíblia nos ensina que a razão de todas as coisas, a origem de todas as coisas é Jesus. Tudo procede dele, tudo termina nele. Judas 25 diz que ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém? 1 Timóteo 1,17 diz: ao Rei eterno, ao único, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém? Eu quero concluir. E eu fiquei refletindo, obviamente, sobre esse texto, né? Não só preparando a mensagem, mas durante a semana. Já venho há tempo pensando nesse texto. E a pergunta que cabe a mim e a você é: quando tu lê a Bíblia, que traz a revelação de Deus aqui para nós, né? A Bíblia ainda te deixa, vamos dizer assim, de boca aberta? A Bíblia ainda te surpreende? A Bíblia, quando tu lê a Bíblia, ela ainda te surpreende? Eu não estou dizendo aqui que tu precisa de doutrina nova, de revelação nova, né? Mas a Bíblia, ainda quando tu lê, ela te faz relembrar as promessas e reafirmar os conceitos espirituais. A Bíblia ainda te desafia nos teus pensamentos. A Bíblia ainda te enche de esperança. De repente tu está numa situação e tu lê um texto e a Bíblia te levanta. Ainda acontece isso contigo? Nós não precisamos de doutrina nova. Não precisamos olhar na Bíblia alguma coisa nova que a gente vai descobrir uma coisa que ninguém descobriu. Não, a revelação já está aí. O que nós precisamos é conhecer a Deus na intimidade. Jó afirmou: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Um relacionamento íntimo nos faz ver o que não víamos à distância. Quanto mais perto de Deus, mais nós conhecemos esse Deus. À medida que nós vamos amadurecendo na fé, mais nós estamos prontos para conhecer Deus mais. Há alguns anos, eu tive uma conversa com uma das minhas irmãs mais velhas.
E essa minha irmã, é interessante que ela me contou alguns acontecimentos da vida dos meus pais quando eu era criança. E eu, na época, não tinha conhecimento disso. E ela vai me contar algumas coisas que aconteceram e algumas coisas que levaram meus pais a tomar algumas decisões que, na época, eu não entendia, porque eu era uma criança, não tinha compreensão. Mas ao ela contar para mim, eu fiquei surpreendido com alguns fatos que foram revelados e que, se fosse me contado na época, eu não entenderia muito bem. Não entenderia. Mas quando ela contou para mim, eu fiquei ainda mais satisfeito e agradecido a Deus por ter me feito nascer dos meus pais. Entendeu? Eu digo, Senhor, obrigado, porque o meu pai foi o Ramon e a Natália. Obrigado, Deus. Porque lá na minha infância eu não entendia, mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo as coisas e a gente vai amando mais ainda. E eu digo, Deus me deu os pais certos para mim. Aleluia. O conhecimento, ele deve me levar a ser um adorador e não um apóstata, me afastar de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, eu tenho que amar mais a Deus. Há coisas tão profundas espirituais que eu não entendo, porém isso não me afasta de Deus. Não deveria afastar-se. Me deve levar a adorar a Deus. Contemplação, admiração, rendição e confiança, pois tudo é dele, mantido por ele e é para ele, inclusive a minha vida. Antes de eu concluir, uma mensagem tão preciosa para nós, não é? De repente vem uma casa de luz e atrapalha o meu coração, não é assim? É tão preciosa a palavra, essa revelação de Deus, de repente vem algo, atrapalha o meu coração, atrapalha o teu coração, assim é a vida, não é? E às vezes você está lendo a tua Bíblia em casa e vem algo que quer te desviar daquela revelação de Deus, daquela oração, daquela adoração. Deus nos chama a ser um adorador. E eu quero repetir João 4:23, quando Jesus disse, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Esse versículo Deus falou ao meu coração quando Jesus disse, está chegando a hora, e de fato já chegou. Chegou a hora de você ser um adorador, mais do que você é. A hora já chegou. A hora, o tempo de nós adorarmos a Deus é agora. Nós não sabemos se as outras pessoas adorarão a Deus, se elas seguirão outros deuses, mas a questão é tua. É a ti que Deus procura, um adorador. Glória a Deus por isso. Adoremos a Cristo, em nome de Jesus. Amém.